A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É digno de nota que o apóstolo escreveu: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Efésios 6,17. Em nossos dias, nos países industrializados, as espadas estão geralmente penduradas nas paredes como decoração. Hoje elas não têm mais serventia, contudo no passado eram armas essenciais. O Espírito de Deus nos revela que a espada que ele usa é a palavra de Deus. O escritor da carta aos Hebreus destaca isso quando diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma, o espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Hebreus 4:12. Também é altamente significativo que quando o apóstolo João viu a Messias ressuscitado e glorificado no meio das 7 igrejas, ele descreveu assim: tinha na mão direita 7 estrelas e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Apocalipse 1:16. A espada de 2 gumes era uma arma muito mais mortífera e eficaz do que a espada normal. Ela podia picar em pedaços qualquer adversário. Na verdade, ela era feita para acabar com o adversário. O Messias não apenas tinha uma espada de 2 gumes, mas ela sai da sua boca. Essa é uma figura vivida do poder da palavra de Deus. Como resultado dela, havia ação positiva. É claro, é o Espírito Santo que faz da palavra de Deus uma realidade viva e poderosa. Muitos anos atrás, um irmão conseguiu comprar em uma loja de produtos usados um velho livro de Charles Haddon Spurgeon. Ele trouxe o livro a Alford House e nos perguntou se queríamos para a biblioteca, e nós alegremente o aceitamos. Para minha surpresa, dentro do livro encontrei um envelope com uma carta pessoal de Spurgeon a um pastor batista, escrita em meados do século XIX. Na carta, ele escreveu a respeito da controvérsia referente à teologia bíblica liberal, que estava na moda naquela época, entre as igrejas batistas. Ele recomendava com insistência que o pastor se pudesse de pé, se posicionasse. Escreveu: se você se julga incapaz de empunhar a espada do Espírito, a Bíblia, e de usá-la, pelo menos permita que ela faça algum barulho enquanto está na bainha. Na oração corporativa, precisamos muito mais do que fazer barulho com a espada do Espírito na bainha. Precisamos aprender a usá-la. As armas da nossa guerra. É importante notar a maneira impressionante como Paulo escreve a respeito da guerra em que estamos envolvidos. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nos sofismas. 2 Coríntios 10:3-4. As armas da nossa guerra não são da esfera da carne e do sangue. É um erro enorme, muitas vezes com tristes consequências, quando contrapomos carne e sangue a carne e sangue. Entre outras palavras, usamos inteligência contra inteligência, filosofia contra filosofia, ideologia contra ideologia e argumento contra argumento. Fazendo isso, as armas da nossa guerra são da carne e nossa luta é travada segundo a carne. Essas armas com que o Espírito Santo nos equipa somente funcionam na presença de Deus.
A maneira como o apóstolo declara isso é muito significativa. Poderosas em Deus. Elas funcionam somente por meio do seu poder capacitador. Elas não funcionam quando ele não está presente no comando. Certa vez, Charles Spurgeon disse que ele não conseguia entender por que os cristãos gastavam tanto tempo precioso defendendo a palavra de Deus. Ele disse: a Bíblia não precisa de defesa. Deixe o leão sair da jaula e ele se defenderá sozinho. Entre outras palavras, pegue a palavra de Deus com poder e os resultados serão a sua defesa. Fortalezas ou fortificações normalmente são pontos fortes na defesa de qualquer região. Se essas fortalezas caem, toda a região pode ser invadida. Paulo, pelo Espírito Santo, fala das fortalezas e fortificações satânicas. Por meio das armas fornecidas pelo Espírito Santo e manejadas por meio do seu poder, essas fortalezas podem ser destruídas e uma região inteira pode abrir-se para o Evangelho e para o poder salvador de Jesus Cristo. Essa é uma lição tremenda para aqueles que estão envolvidos na oração corporativa. A destruição desse tipo de ponto forte do poder satânico nas suas linhas de defesa pode significar uma conquista decisiva para a obra do Senhor. Semelhantemente, essa passagem fala de anular sofismas. Eles são destruídos por meio das armas com que o Espírito Santo nos equipa. A palavra grega traduzida como sofismas, conselho, tradução brasileira, raciocínio, significa especulações ou argumentos filosóficos. Isso não é assunto insignificante. O darwinismo, por exemplo, é todo fundamentado em especulação. O texto fala também de anular toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Em nossos dias, chamados de era pós-cristã, há em muitos países que já foram cristãos muitas altivez que nega o conhecimento de Deus. Essa altivez se expressa em discussão humanistas contra a palavra de Deus revelada. Por exemplo, há uma nova concepção de moralidade, nova maneira de encarar o aborto, novo sistema de educação liberal, o próprio humanismo e muitas coisas mais. O apóstolo também fala de levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Há tantos sistemas filosóficos e ideológicos que começaram com um pensamento como, por exemplo, o marxismo e o maoísmo. Ambos começaram com pensamentos na mente de seus fundadores, Karl Marx e Mao Tse-tung. O nazismo começou com um pensamento na cabeça de Adolf Hitler. Os exemplos desse tipo de coisas são intermináveis. O apóstolo Paulo não estava lidando com assuntos de pouca importância quando escreveu a respeito de destruir fortalezas e fortificações e destruir sofismas, de anular toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e de trazer todo pensamento cativo à obediência de Cristo. Há assuntos tão difíceis que somente o Espírito Santo pode nos equipar com as armas corretas para alcançarmos a vitória. Amém?